campo a equipe que faz a diferença e fala tudo sobre o peixe na varanda mais famosa do Brasil. Está no ar o programa Santos Total e no comando tem ele, Marcão. Marcão, varanda! Marcão, varanda! Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, chegamos com o programa Santos Total. Sextou pra você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, dia 14/10/2022, sexta-feira, e vamos falar muito sobre o Santos Futebol Clube, o Santos que se prepara para o duelo contra o RB Bragantino, próxima segunda-feira na Bia Bichedi, 20 horas, claro, com transmissão do Varanda Futebol Debate. Vamos falar muito sobre o Peixe, sobre os preparativos, sobre o provável time para o duelo contra o RB Bragantino e também repercutir a entrevista no podcast, hoje sim, do Kleber Machado, do presidente Andrés Rueda, né? O Andrés Rueda falou muito sobre dívidas, falou sobre executivo de futebol, falou muitos temas na entrevista, no podcast Hoje Sim com Kleber Machado. Vamos repercutir um pouquinho sobre as falas do presidente Andrés Rueda ao Kleber Machado. Meus amigos varandeiros, hoje não estamos ao vivo, gravamos aqui um pouquinho antes de colocar ao ar para você, né? Eu estarei em viagem no período da tarde e por isso não tínhamos como fazer ao vivo hoje o programa Santos Total. Mas eu mando um grande abraço para toda a galera que está aí no chat, para toda a galera participando aí no chat do programa Santos Total, programa que já faz parte do horário do almoço do torcedor santista. E comigo ele, para falar tudo sobre o Peixe. Alô! Lucas Rato, o setorista do Peixão. Fala, Marcão, uma boa tarde, um grande abraço, uma boa tarde, boa tarde, Nação Santista, todos os varandeiros e varandeiras que nos acompanham. Uma ótima sexta-feira a todos. Vamos falar muito do Santos nesse Santos Total, muito do Peixe. O Santos que segue sua preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima segunda-feira. O Santos que treinou nesta sexta-feira. John voltou aos treinamentos. Auro não preocupa, ele que saiu com uma dor na lombar no último jogo contra o Juventude. Vamos repercutir as falas do presidente Andrés Rueda, a entrevista que ele deu ao Kleber Machado. O presidente disse que não concorda que passou sufoco nos campeonatos deste ano e também do ano passado, além de falar dos executivos de futebol. Vamos falar um pouquinho do contrato do Ed Carlos, que vence no meio do ano que vem. Vamos explicar para você, varandeiro e torcedor santista, e também sobre o Sub-20 do Santos, que enfrenta a Portuguesa de Desportos no Campeonato Paulista Sub-20. Tá aí, portanto. Lucas Rato, olha, eu tava escutando a entrevista do presidente Andrés Rueda ao podcast e confesso que, enfim, a tristeza bate. Né? A tristeza bate. Eu não posso não demonstrar aqui a minha tristeza quando eu escuto mais uma vez o presidente do Santos, Andrés Rueda, falando. Não há o que falar mais. Né? Faltam palavras para traduzir o que é presidente Andrés Rueda no Santos Futebol Clube, infelizmente. Né? O Rato acabou de falar aí, né? Ele acha que o Santos não foi tão mal assim como se fala, né? A realidade é essa, nós temos um presidente totalmente sem noção, né, do que é o Santos Futebol Clube. Ô Rato, queria que você começasse a falar sobre um dos trechos aí da entrevista do nosso presidente Andrés Rueda. É doído, é doloroso, mas o torcedor precisa saber o que Rueda disse mais uma vez ao podcast. Olha, é difícil, viu? Eu fico chateado em ter que mais uma vez transmitir isso ao torcedor, e falar e mostrar tudo aquilo que a gente tem falado ao longo destes 1 ano e 10 meses do presidente Andrés Rueda, né? E começar a traduzir isso através das falas do presidente Andrés Rueda no dia de hoje. Ele começa lá 15, 10 minutos. Aliás, o Kleber Machado faz uma introdução, né, com muitas perguntas. Aliás, parabéns aos torcedores que mandaram perguntas ao presidente. E aí ele começa com toda a ladainha de novo de pagamento de dívida, né? Fica lá 10 minutos falando de dívida. Ele está há 2 anos falando sobre isso. De transfer ban.
né? Há 2 anos ele tá falando sobre isso e continua com essa ladainha que ninguém aguenta mais, né? Entende? Pô, cara, é absurdo, né? É absurdo esse presidente falando. Pô, uma vergonha o presidente que o Santos tem hoje. Rato, queria que você começasse a falar aí sobre alguns trechos pra gente ir comentando. Marcão, dos pontos importantes que foi citados nessa entrevista com o Kleber Machado sobre planejamento, sobre executivo de futebol, e o presidente foi questionado sobre os fracassos do Santos nos campeonatos e também sobre planejamento para 2023. Kleber Machado questionou, teve perguntas de alguns torcedores, e ele disse que um dos trechos, né, citados na entrevista é que ele fala que não concorda que o Santos tenha passado sufoco nos campeonatos do ano passado e deste ano, que terminou em 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Disse que passou sufoco sim no Campeonato Paulista e que pretende o Santos conquistar resultados melhores para ultrapassar essa marca do ano passado no Campeonato Brasileiro, onde terminou em 10º lugar. Prometeu um time forte em 2023, como tinha prometido em 2022, e que o time já vai ter um entrosamento em 2023 e vai fazer aquisições melhores. Mas esse foi um dos trechos, ele dizendo que não concorda que o time tenha passado tanto sufoco como dizem que o Santos passou no ano de 2021 e neste ano de 2022, Marcão. O que dizer? O que falar? Quer dizer que tá todo mundo errado, só ele tá certo, né? Falar que não passamos sufoco o ano passado, se não fosse Fábio Carille, ficamos na 10ª colocação, mas só nós sabemos como foi complicado chegar na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? Então esse é o presidente que nós temos, né? Que criou lá a nomenclatura G Santos. O que é o G Santos? G Santos é a 10ª colocação, a 11ª, a 12ª, a 13ª. Olha, o que falar desse presidente? É muito fraco, né? É muito ruim, né? Eu me lembro que quando o Elias Russo, ano passado, entrevistou o presidente na porta do camarote dele, ele quase discutiu com o Elias Russo quando o Elias cobrou reforços, né? Que o Santos teria que contratar, e ele batendo na tecla, falando, olha, o time é bom, o time é competitivo, não é tão ruim assim como vocês falam. Ele mantém o mesmo discurso, né, Lucas Atto? Ele mantém o mesmo discurso. Veja que não tivemos uma evolução nem na fala do presidente, quanto mais nas ações, quanto mais nas atitudes, né? Se você pegar as entrevistas do Rueda há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, é a mesma dele agora. Ele começa sempre com aquele discurso, com a ladainha de pagamento de conta, e depois vai falando ali, né, dos feitos dele. Eu tava escutando a entrevista, né, falando lá do departamento médico reestruturado. Baita ladainha. O doutor Alba já veio às redes sociais aí falar que não é verdade que o Santos não tinha um equipamento para medir lá o CK, né? Entende? Outra balela, ele falar que reestruturou tudo. Claro que melhorou e tem obrigação de fazer isso, até porque ele não fez nada pro patrimônio do clube. Mas falar que tudo antes não prestava, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Presidente desse, a todo momento, menosprezar tudo aquilo que foi feito no Santos até o momento que ele chegou. Como? O Santos já foi referência no CEPRAF. Ou o Rueda não sabe disso? O Santos teve grandes profissionais, pelo contrário. A vergonha no departamento médico foi na gestão dele. Com o Marinho. Cadê que o Marinho se machuca agora no Flamengo? Por que o Marinho não se contunde mais? Falar que o Santos não tem mais contusões? Balela. O Michael tá machucado, o Soteldo tá machucado. Jogamos a Copa do Brasil sem vários jogadores na reta final, porque de fato os jogadores estavam fora, contundidos. Então, são inverdades que ele conta, mais uma vez, né? E que deixa o torcedor do Santos revoltado. Deixa o torcedor santista revoltado, né? Pouquíssima evolução na gestão dele, em termos esportivos, em termos também administrativos. E olha, como que a gente consegue descobrir uma inverdade? É só puxar a entrevista da Gazeta Esportiva, onde ele falou que a dívida do Santos era 700 milhões, e hoje ele começa falando que a dívida era 650 milhões. De uma entrevista para outra, ele reduziu a dívida do Santos em 50 milhões? É isso, Lucas Atto? É isso, Marcão. Pouco tempo passou um mês, acho que daí, na entrevista da Gazeta Esportiva para essa entrevista no podcast do Kleber Machado.
Então diminuiu drasticamente assim a dívida do Santos. Então ele está se embaraçando, está se embolando nas próprias falas, né, dele. Porque não é verdade. Sabe por quê? Porque não é verdade. A dívida não era nem 700 nem 650. A dívida quando ele assumiu era 550, perto de 600 milhões. Ele está aumentando a dívida. E agora está com essa ladainha falando que vai deixar 60 milhões a curto prazo de dívida, né? E que a dívida do Santos, a longo prazo, 300 milhões. Ou seja, ele está falando que vai deixar 360 milhões de dívida, né? E aí ele agora dá uma amenizada na dívida de longo prazo. Ué, mas a dívida de longo prazo, presidente, também existia lá atrás quando você assumiu. E por que lá era grave e agora não é mais? Só porque você está no comando? Só porque você está na gestão? Então, é lamentável a fala do presidente Andrés Rueda mais uma vez, né? É triste ouvir o presidente Andrés Rueda, é muito fraco como presidente. 1 ano e 3 meses de Rueda pela frente vai ser difícil, né? Não há como aguentar mais. Você percebe pela fala. E, Lucas Zatto, eu quero te ouvir sobre o que ele falou sobre executivo de futebol, que mais uma vez comprova aquilo que eu digo. O Rueda se acha o único honesto do mundo. Quero te ouvir sobre executivo de futebol. O que disse Andrés Rueda? Marcão e amigos varandeiros, o Andrés Rueda questionaram também sobre um executivo de futebol. Ele citou aí o executivo de futebol e as funções do executivo dentro de um clube. E disse o seguinte: qual que é a função de um diretor de um executivo de futebol? Não está claro para ninguém. Essa é uma das falas do Andrés Rueda. A melhor definição que eu tive, não vou dizer de quem foi, e é de que diretor de futebol se tornou um empresário frustrado. Então ele diz que um executivo de futebol é um empresário frustrado. Também abre aspas aqui pro Rueda. Então, olha que grave, Lucas Zatto. Olha que grave. Ele pergunta o seguinte: olha, executivo de futebol, um dos cargos mais importantes no meio do futebol, né? Mais importantes. Faz a interface entre elenco e diretoria. É o responsável ali, né, por conduzir as questões internas, administrar os barulhos internos, porque existem muitos, como qualquer empresa, né? Ele é o responsável por fazer tudo isso, é responsável por grandes negociações também, análise de mercado. E aí, o nosso presidente pergunta o seguinte, abre aspas para ele: quais são as funções e o que faz um diretor executivo de futebol? Ué, ele não sabe ainda. 1 ano e 10 meses. Aí ele fala o seguinte: não está claro para ninguém. A melhor definição que eu tive, e não vou dizer de quem foi, é de que o diretor de futebol se tornou um empresário frustrado. O que faz um diretor de futebol? Pergunta o Rueda de novo. Ah, ele monta a logística. Poxa, todos os clubes têm uma área responsável pela logística, que vê voo, hotel e essas coisas. Olha, ele desvaloriza totalmente a função do executivo. Quem é que vai querer trabalhar com o Rueda, ele falando uma besteira dessa? E ele completa, não satisfeito com isso. Abre aspas de novo. O diretor de futebol é o cara que cria um ambiente bom no vestiário com os jogadores. Interrogação. Pô, dificilmente você tem um diretor de futebol que se dá bem no vestiário, brincou o Rueda. É mole? Então ele praticamente desqualificou todos os executivos de futebol do futebol brasileiro. Quem é que vai aceitar trabalhar com um gestor desse, que desqualifica, que menospreza a função de um executivo de futebol? Né? É lamentável, né? É triste, viu, Lucas Zatto? Eu me sinto chateado, eu me sinto triste de ver um presidente tão despreparado, falando mais uma vez tanta besteira e manchando a história do Santos. Olha, é triste demais. Eu sinceramente confesso que é difícil realmente ver o Santos, um time tão grande, um time tão forte, sendo conduzido por este presidente, viu? Foi infeliz essas frases do presidente Andrés Rueda sobre o executivo de futebol. Não se fala isso. Como você disse, Marcão, você está desqualificando todos os profissionais hoje do futebol brasileiro, do futebol, como executivo de futebol, e desqualifica os que passaram pelo Santos também. Então, o Santos teve ali André Mazuco. A gente sabia como o André Mazuco trabalhava. Ele fazia tudo que o presidente falava. Então, agora, foi o grande erro dele, né? Agora, escutar tudo que o Andrés Rueda falava, o André Mazuco não deveria ser tão ruim assim, né? Tanto que ele tá no Botafogo hoje, que é uma SA, né? Só que qual foi o erro
do André Mazzuco? Escutar tudo aquilo que o presidente dizia para ele. Exato. Então ele virou meio que um papagaio de pirata, ele não tinha autonomia. A gente via as entrevistas do André Mazzuco, o que saía de interessante? Parecia um Andrés Ueda falando, porque ele fazia tudo que o presidente falava. E agora olhando, escutando essa entrevista do presidente Andrés Ueda, a gente entende porque os executivos do Santos não deram certo, todas as que passaram. Passou o Edu Dracena também. O presidente não disse que ele tinha carta branca para fazer o que quiser dentro do clube? Até que página o Edu Dracena tinha a carta branca? Tanto que não deu certo, foi embora também. Agora o Santos fica aí mais uma vez procurando executivo, como passou todo o ano passado, como passou todo esse ano, procurando um executivo de futebol e nenhum deu certo, por conta dessa metodologia de trabalho do Andrés Ueda. Ninguém quer trabalhar com ele, porque ele desvaloriza o profissional. Perfeito. Ele desvaloriza o profissional, desqualifica o profissional, né? Ele entende que trabalhar 12 horas por dia é trabalhar bem e não é. Já falamos muito sobre isso aqui. Né? O que ele quer que o executivo de futebol faça? Que ele entre em campo, faça gol? Que ele entre em campo e faça gol de bicicleta? O Rueda não é isso. O executivo de futebol serve ali para ter um elo de ligação melhor entre o elenco e você, Rueda. Para que você não se intrometa, para que você não se meta naquilo que você não sabe. Hã? É isso que é o papel do executivo de futebol. Contornar crises, né? Tá certo? Cuidar sim da logística, desenhar a estratégia. É isso, Rueda. Agora, se você sequer sabe delegar e se você não confia em nenhum outro ser humano que não seja você e a sua sombra, fica difícil. E olha, quando ele fala da parte esportiva, é pior ainda. Veja o que ele falou sobre a parte esportiva do Santos. Abre aspas mais uma vez para Andrés Rueda. O nosso treinador, Orlando Ribeiro, vai até o fim do campeonato e vamos ter sim um diretor ou um gerente esportivo. Em 2023, a nossa previsão é de que seja um ano bem melhor. Não concordo que a gente tenha passado sufoco. Olha que absurdo, hein? No Campeonato Paulista, sim. No Brasileiro de 2021, chegamos em 10º lugar. E nesse ano ainda temos fé de que vamos nos superar e conseguir resultados melhores. Em 2023, a gente planeja sim ser muito mais competitivo, até pelo entrosamento de alguns jogadores e algumas aquisições que vamos fazer. Tá, e portanto ele vai deixando claro, né, Lucas Rato? Algumas aquisições, entrosamento. Então, para um bom entendedor, meia palavra basta. Ele vai trabalhar com este elenco, vai trazer as famosas contratações pontuais que ele vem falando desde o início, quando chegou no Santos, e vai levando, vai empurrando com a barriga, enganando aquele torcedor menos conhecedor, enganando aquele torcedor que realmente parece que não está muito preocupado com o Santos Futebol Clube. Rato. O entrosamento. 2023 a gente planeja assim ser muito competitivo, até pelo entrosamento de alguns jogadores. Quem são esses jogadores que já têm o entrosamento? Que ele inclusive acabou de renovar Camacho, é um desses jogadores. Tem o Rodrigo Fernandes, que o Santos vai comprar, o Vinícius Anocelo, que ele já disse que vai comprar também. Não, esses são os jogadores aí que já têm um entrosamento. Ele me falou que o Camacho é um jogador bom de vestiário, um jogador bom de elenco. Então, esse foi a primeira inovação aí, o primeiro reforço para 2023, o Camacho. Então, esses jogadores que ele disse que já tem um entrosamento. Então, ele vai manter o mesmo elenco ali que hoje está no Santos. A gente falando sobre uma limpeza, sobre jogadores que devem sair do Santos, jogadores que devem ser mandados embora, pelo jeito dessa equipe aí, dos principais jogadores hoje que vão para o jogo, que são relacionados, vão ser os mesmos, porque ele não vai mandar ninguém embora, não vai fazer uma limpeza. Esses são jogadores que vão fazer aí o elenco do Santos em 2023, que vai ter um entrosamento. E as aquisições que ele fala, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo, comprar um outro jogador aí também pontualmente, de oportunidade de mercado. Esse vai ser o Santos em 2023, que ele diz ser competitivo, que disse que ia ser competitivo em 2022 e está prometendo um time forte em 2023. São ladainhas da gestão, né? São ladainhas da gestão que deixam o torcedor, em grande maioria, muito preocupado. Aqueles mais fanáticos, mais iludidos com a gestão, já começam a também ficar preocupados, né? Porque ele vai empurrando, vai levando com a barriga, e a grande realidade, até percebendo as perguntas que foram feitas, né, dos torcedores, muita gente insatisfeito, né? Muita gente descontente, porque a realidade é a seguinte: tá acabando o prazo, né? Tá acabando o prazo, já são 2 anos de Andrés Rueda e nada.
E ele continua vendendo ilusão. Agora tá se segurando aí na reforma que foi feita no departamento médico, que a gente sabe que isso é muito pouco, né? Para um time da grandeza do Santos. Isso é muito pouco, isso é quase nada, né? Falar aí na reforma do departamento médico do Santos, se gabar, né? Quem conhece a estrutura do Santos sabe o que eu tô falando. O Santos está muito atrás, né? O Rueda não fez praticamente nada pelo patrimônio do Santos, mas quase nada. Quase nada. O Santos continua jogado e muito atrás dos principais times do futebol brasileiro. E na parte esportiva, o que ele fala de melhor pro ano que vem é isso. É manter a base. E contratar mais alguns reforços pontuais. Agora, repito, olha as contratações de Andrés Rueda, né? Carabarral, sequer foi relacionado na última partida, já estava no Brasil, sequer foi relacionado, né? O Soteldo, machucado, só deve voltar o ano que vem. Luan, falamos ontem aqui, né? O Rueda e a diretoria analisam a manutenção do Luan para 2023. Olha que ponto chegamos. O jogador que atuou 7 partidas, 300 minutos e o Santos está avaliando a permanência dele para 2023. Natan, né? Último jogo também esteve fora. Então, a realidade do Santos é essa. Contrata pouco, contrata mal, né? Olha mal o futebol, planeja mal o futebol. E aí, meu amigo, né? Um presidente que não tem confiança em nenhum profissional, para ele ninguém presta. Né? Para ele ninguém presta. E aí, qual treinador, qual grande treinador quer se associar ao presidente Andrés Rueda? Fala para mim. Qual grande executivo de futebol quer trabalhar com alguém assim? Qual empresário quer colocar o jogador num clube que é gerido por um presidente tão ruim, tão desconfiado como Andrés Rueda? Pergunta a você, meu amigo varandeiro. Você gostaria de trabalhar com um gestor desconfiado que não acredita no que você faz? Que não confia naquilo que você fala? Claro que não, né? Claro que não. Então a realidade é essa, né? O Santos hoje, infelizmente, tem o seu maior problema na cadeira do presidente. E olha, quanto mais a gente escuta o Rueda falar, mais a gente se preocupa. Não é isso, Lucas Ato? É isso, Marcão, é isso. O presidente, ele tá cada vez mais envolvido no futebol, e é o que a gente fala aqui, para ele se afastar um pouquinho do futebol, ficar ali na parte das contas, na parte do financeiro do Santos, mas que cada vez mais ele tá envolvido no futebol, e o que vem prejudicando o Santos, que vem prejudicando a equipe nos gramados, nas competições. O Santos não consegue chegar, bater de frente nas competições, não consegue ter um time forte, fica patinando, acaba perdendo para times inferiores por conta disso. Então, porque o presidente está cada vez mais envolvido, e agora ele quis se dar uma de executivo de futebol, presidente, já há algum tempo, alguns meses, desde a saída do Newton Drummond, desde a saída do Chumbinho, fez as contratações, fez as renovações, e é pior ainda, é pior para o Santos quanto mais ele estiver envolvido no futebol, envolvido ali no gramado do Santos. Ele precisa trazer alguém que esteja próximo dessa parte, do futebol, e ele deixar de lado isso, mas pelo que a gente vem vendo, pelas frases do Andrés Rueda, é preocupante para o futuro do Santos para o ano de 2023 do Peixe, Marcão. É verdade, olha, falamos muito sobre alguns trechos da entrevista do presidente Andrés Rueda. Essa entrevista está disponível no GE. Eu convido a todos vocês a escutarem atentamente, até para saber, né, entender muita coisa daquilo que a gente fala aqui, porquê da nossa preocupação, porquê da nossa revolta. Então você, torcedor santista, né, escute todo o podcast do presidente Andrés Rueda, que vocês vão entender aquilo que a gente fala há muito tempo. E faço até um desafio para você. Pega essa mesma entrevista e compare com alguma entrevista que ele deu há um ano e meio atrás. Você vai entender que são praticamente as mesmas falas. Ou seja, o Santos está perdido. O Santos está numa situação delicadíssima, mais uma vez, né? E falando sobre treinadores, Lucas Ato, ele mais uma vez fala e cita os treinadores que o Santos paga, né? Agora são 3 treinadores que o Santos ainda continua pagando. Ele esquece de falar que ele mandou 5 embora, né, Lucas Ato? Era importante o Andrés Rueda trazer quanto que ele gastou nas rescisões do Fernando Diniz, do Ariel Roland, do Carille, do Lisca, do Bustos e do Marcelo Fernandes. Presidente, você que trouxe aí os números de quanto o Santos paga para 3 treinadores atualmente, traga, por favor, quais foram os custos rescisórios de 5 demissões de treinadores. Repito, não vou nem colocar o Cuca na história. Fernando Diniz, Ariel Roland, Carille, Lisca, Bustos e Marcelo Fernandes. Presidente, está aí um desafio para você. Traga quanto que o senhor gastou
na demissão desses 6 treinadores em termos de verbas rescisórias? O torcedor quer saber disso. E qual foi o prejuízo esportivo de tanta incompetência no planejamento do futebol? Porque falar de treinador que está sendo pago lá atrás, a gente já sabe que o senhor sabe falar bem. Eu quero saber se o senhor também sabe falar bem sobre a sua incompetência na gestão do futebol. Ele falou mais uma vez sobre os treinadores que o Santos continua pagando, Rato. Exato, Marcão. Antes de só citar esses treinadores, por que ele traz treinadores sem multas, treinadores que no contrato CLT? Porque ele não confia nesses treinadores, não confia e sabe que rapidamente pode demitir esses treinadores. E aí não precisa pagar muito mais quando acaba demitindo esses treinadores, porque não são treinadores de ponta, não são treinadores confiáveis, que vão conseguir fazer um bom trabalho, além dos treinadores não terem um elenco forte para trabalhar. Bom, os treinadores que ele acabou citando que o Santos deve ainda do passado, o Santos ainda deve 3,9 milhões a treinadores que já passaram pelo Santos. Nessa lista tem Dorival Júnior, que hoje está no Flamengo, Jorge Sampaoli, que está no Sevilha, da Espanha, e Oswaldo de Oliveira, que atualmente está sem clube. E a maior dívida que o Santos tem é com Jorge Sampaoli, atualmente no Sevilha, ele que comandou o Santos em 2019, Marcão. Tá aí, portanto, o Santos que deve ao Sampaoli ainda cerca de 3 milhões de reais, né? E pagou já 2,70 milhões ao ex-treinador do Santos, Jorge Sampaoli. Dorival ainda tem 400 mil reais a receber. O Santos já pagou 3.964.000 ao Dorival Júnior e Oswaldo de Oliveira tem 1,8 milhões já pagos e 440 mil reais a receber o treinador Oswaldo de Oliveira, o famoso Tá aí, portanto, né? Isso, claro, fruto das antigas gestões. Estamos cansados de saber disso, né? O presidente Andrés Rueda já falou sobre isso há muito tempo, né? Ele vem falando sobre isso, o torcedor já sabe. Essa dívida é uma dívida que o Santos realmente possuía diante da irresponsabilidade, incompetência de gestões anteriores. Mas, repito, isso não não resolve a situação do momento, né? Só falar de dívida não resolve. Isso é um compromisso que o Santos precisa pagar e isso a gente espera. A partir do momento que o Santos abriu mão, abdicou da parte esportiva, nada mais normal do que o Santos pagar o seu passivo, né? Não tem outra coisa a fazer. Se ele não investe no futebol, resta a ele uma única alternativa, pagar o passivo, e isso ele vem fazendo aí com os números que ele mesmo traz nas entrevistas que concede, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre Lucas Rato, vamos falar um pouquinho sobre o time que vai enfrentar o Bragantino na próxima segunda-feira às 20 horas. Natan está de volta, deve recuperar a posição de titular e a dúvida permanece sendo no meio-campo, né, Lucas Rato? Tem uma vaga em aberto ali, que é a vaga do Lucas Barbosa ou do Luan, né? E por esta vaga brigam claramente Luan, Lucas Barbosa e também o Ed Carlos. Talvez seja a única dúvida do treinador Orlando Ribeiro para segunda-feira. Exatamente, Marcão, amigos varandeiros, o Santos que treina nesta manhã de sexta-feira, treinou nesta manhã de sexta-feira para seguindo a preparação contra o Red Bull Bragantino. Como o Marcão disse bem, a única dúvida é no meio-campo. Natan voltou aos treinamentos no dia de ontem, após cumprir suspensão contra o Juventude, e será o titular na lateral direita do Santos. Outro atleta que voltou, que não foi relacionado para a partida contra o Juventude, foi o goleiro John. Após sentir um trauma na perna direita, ele voltou aos treinamentos. E Auro Júnior, que sentiu um desconforto na lombar e por isso saiu no intervalo da partida contra o Juventude, também treinou normalmente e deve ser relacionado para esta partida. A única dúvida realmente é no meio-campo. Rodrigo Fernandes deve ser o titular, Carlos Sanches, e quem que joga ao lado de Carlos Sanches? Se Ed Carlos já vai começar como titular ou vai iniciar no banco de reservas ainda? Se o Orlando Ribeiro vai mudar o esquema tático e voltar com o Vinícius Zanocelo no time titular, ou se ele vai permanecer com o Luan ou o Lucas Barbosa, seguindo com o Lucas Barbosa, assim como foi na partida contra o Juventude. No comando de ataque, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga, porque Soteldo ainda não voltará para esta partida, Marcão. Tá aí, portanto. E olha, uma informação importante sobre o Ed Carlos, né? Nós tivemos essa informação ontem, conseguimos a confirmação, e o Ed Carlos tem realmente no seu contrato um gatilho de renovação automática. Portanto, o Santos pode exercer esta renovação automática do Ed Carlos para que ele permaneça. Ele tem contrato até o meio de 2023, então o Santos está, de alguma forma, um pouco mais seguro quanto a isso. Cabe ao Santos
exercer essa prioridade e renovar automaticamente o contrato do Ed Carlos. Agora, uma coisa importante que me chamou muita atenção é que impressionante, né? Como um jogo só bom do Ed Carlos, Lucas Rato, gerou um barulho danado aí nas redes sociais quanto à renovação, um jogador que não jogava. Às vezes dá a impressão que tem muito empresário também fazendo barulho nas redes sociais, né? Porque, olha, vamos lá, tudo bem, acho que o Santos tem que estar preocupado com o Ed Carlos, mas impressionante como esse assunto veio forte ontem, né, Lucas Rato? Veio forte um jogador que não estava jogando e, de repente, todo mundo já cobrando a renovação do Ed Carlos. Às vezes dá a impressão que tem muito empresário aí fazendo força nos bastidores, hein? Marcão, foi interessante mesmo, porque o Ed Carlos ele não vinha jogando, não vinha sendo relacionado e ninguém se falava em renovação do garoto, né, do atleta. E aí ele foi relacionado, começou a ser relacionado pelo Orlando Ribeiro, fez uma boa partida, começou a aparecer na mídia, começou a ter visibilidade, o Ed Carlos que anteriormente não tinha, e aí de repente começa a pipocar muitas informações sobre a renovação do Ed Carlos, sobre a cláusula que ele tem com o Santos quando assinou com o Santos Futebol Clube, do ano que vem, para o Santos conseguir renovar automaticamente com o Ed Carlos, o acordo que o Santos fez com o garoto, mas é muito isso, né? Muito empresário atrás, tem muitos empresários, o próprio empresário do Ed Carlos, muito se falava que o Ed Carlos não jogava por conta do seu empresário, e agora começou a pipocar tudo isso aí da renovação do garoto, mas eu acredito que está tudo tranquilo, que o Santos esteja tudo sob controle dentro do Santos para ele se manter no Peixe no ano que vem e nos próximos anos também. E talvez possa ser isso que atrapalhe o Ed Carlos, né, Lucas Rato? Porque jogou um jogo só, deixa o garoto respirar, né? Aí já começa a surgir que ele tem proposta, que se não renovar vai perder, que o Santos vai perder o jogador, né? Olha, precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, gente, o empresário mais atrapalha do que ajuda, hein? Não sei de onde que surgem essas informações, por que tanto barulho, mas ontem nós começamos a ver, né, pipocar informações, tanto é que chegou aqui pra gente sobre também a renovação automática, e aí um ponto importante, né? Precisa tomar muito cuidado que às vezes muito empresário atrapalha a vida do jogador, né? Pô, jogou um jogo só, calma, né? Joga mais. E em paralelo, o Santos tem obrigação de entender a situação do jogador e correr atrás pela renovação. Agora um jogador que estava encostado aí, joga um jogo e de repente já começa esse auê para renovação, vamos com calma, hein? A grande realidade é que o Ed Carlos ainda, eu acredito nele, acho que ele tem potencial, mas a realidade dos fatos é que jogou um jogo só. Né? Não sabe ainda se ele vai ou não se confirmar como um grande jogador, como titular o ano que vem. Então vamos com calma, hein? É um jogador que foi liberado do São Paulo, né? É um jogador que fez um ano passado razoável para bom na base, foi muito bem na Copinha, mas eu vi vários jogos do Santos no ano passado e o Ed Carlos foi discreto. O Ed Carlos não fez grandes jogos. O Rato acompanhou os aspirantes do ano passado. Não era o Ed Carlos o grande jogador do time. Agora, a Copa São Paulo dele foi muito boa, como foi a do Lucas Barbosa, como foi a do Juan Seco, né? Então a gente precisa ter um pouco de calma aí, porque me dá a impressão que às vezes existem outros interesses, né? Tem que renovar porque tem que renovar. Não é assim. Vai com calma, né? Vai com calma. Vamos confirmar se o Ed Carlos é tudo isso. Deixa ele jogar mais 3, 4, 5 partidas para que realmente a gente tome a melhor decisão para não ficar mais um jogador com renovação de contrato longa. Olha, o Thailson, lembra do Thailson? O Thailson jogou bem em 2019 com o São Paulo e fizeram 5 anos de contrato com ele. Cadê o Thailson? Cadê o Alanzinho? Hã? Cadê o Guilherme Nunes? Então tem um monte de jogador que... Cadê o Vinícius Balieiro? Tem um monte de jogador que se faz a renovação na emoção, né? No momento, e depois se percebe que não é tudo isso. Então vamos com calma com o Ed Carlos. Repito, eu gosto do jogador, acho que ele vai ter muito sucesso, mas não gosto dessa pressão em ter que renovar de um dia para o outro, hein? Isso não é bom. Não sei de onde vem, mas isso não é bom. Lucas Rato, vamos falar um pouquinho sobre o Sub-20 do Santos no Campeonato Paulista? Já temos aí definido, né, os próximos jogos do Campeonato Paulista. Conta pra gente aí o Santos que tá bem no Sub-20, tá bem no Sub-17. Aliás, a molecadinha venceu o Fortaleza ontem por 2-0 jogando lá em Fortaleza, Rato. Marcão, vai chegando aí as fases finais do Campeonato Paulista Sub-20 e os próximos jogos já são semifinais.
O Paulista Sub-20 já tem o chaveamento e o Santos enfrenta a Portuguesa de Desportos, a Portuguesa que passou pelo Palmeiras nas quartas de final, venceu o segundo jogo no Allianz Parque e agora enfrentará o Santos, e o Santos enfrenta a Portuguesa em 2 jogos. Do outro lado da chave tem o São Paulo, que passou pela Ponte Preta, perdeu o segundo jogo, mas conseguiu a classificação porque venceu o primeiro de ida por 3-0, contra o Corinthians, que venceu a Ferroviária nos 2 jogos. Portanto, de um lado da chave, Portuguesa e Santos, e do outro lado da chave, São Paulo e Corinthians. E aí, quem vencer se enfrentam na final. Pode ser aí Portuguesa e Santos, São Paulo, Corinthians, os 4 clubes aí disputando para chegar na final do Campeonato Paulista Sub-20, Marcão. Ah, que maravilha, que maravilha. Lucas, deixa eu falar sobre a UpSports.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. UpSports.bet, para você ligado no Varanda Futebol Debate. Grandes jogos hoje, hein? Tem Série B, amanhã começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, e claro, você não pode perder essa oportunidade de garantir aquela renda extra neste final de semana. UpSports.bet para você. Você pode utilizar o bônus Varanda 5. R$5 de crédito para você realizar apostas esportivas. E olha, é só clicar no link fixado nos comentários ou acessar o QR Code aqui no canto superior esquerdo da tela. Você pode apostar em várias modalidades esportivas no Brasil e no mundo. Não perca tempo, corre lá para UpSports.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil, em parceria com o Varanda Futebol Debate, e aproveite vários jogos que tem lá. Aproveite também para se divertir na UpSports.bet, sempre com muita responsabilidade. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos. UpSports.bet, em parceria com Varanda Futebol Debate. Alô, varandeiros! É o programa Santos Total, ao vivo! É o programa Santos Total ao vivo. Ah, meus amigos, vamos dar um repeteco aqui, Lucas Atto, do provável time do Santos para o duelo importante, hein? Duelo importante do Peixe contra o RB Bragantino. João Paulo no gol, do lado direito Natan, na zaga Luiz Felipe e Bauerman, do lado esquerdo Felipe Jonathan, no meio-campo, Rodrigo Fernandes, Carlos Sanches. E aí a grande dúvida, né, Lucas Atto? A grande dúvida para saber quem será o meia. Eu tô apostando no Ed Carlos, mas Luan e Barbosa correm por fora. E na frente, Lucas Braga, Ângelo e Marcos Leonardo. É este o provável time do Santos para o duelo de segunda-feira, né, Lucas Atto? É isso, Marcão e amigos varandeiros, esse é o provável Santos. O Jornaldo Ribeiro terá mais 2 treinos aí para fazer testes na equipe, o treino deste sábado e o treino deste domingo, e no período da tarde o Santos viaja para Atibaia, fica hospedado lá, e depois na segunda-feira tem a partida contra o Red Bull Bragantino, 20 horas na Bia Bichedi. Este é o provável Santos. Eu poderia colocar aí uma dúvida também com o Vinícius Zanocelo nesse meio campo para o Santos fazer com 2 volantes ou Camacho, mas não acredito nessa possibilidade. Você tá querendo o Zanocelo no time aí não, hein? O torcedor fica chateado, hein? Deixa o Zanocelo no banco mais um tempo, deixa ele descansar, viu, Lucas? Tá merecendo um descanso, viu? Exato, Maricão, para fazer o Santos pro Orlando Ribeiro jogar com 2 volantes de contenção, mas eu não acredito nessa possibilidade. Desde que ele começou a comandar o Santos, ele tem jogado com apenas 1 volante e 2 meias de criação, então deverá ser assim também contra o Red Bull Bragantino, Marcão. Obrigado, Lucas Atto, um grande abraço para você. Segunda-feira estaremos juntos, né? Para Santos e RB Bragantino. Obrigado, Lucas Atto, um grande abraço para você e bom final de semana. Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui hoje no Santos Total. Voltaremos com mais informações. Um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado, Marcão. Tamo junto. Grande abraço para você, Lucas Atto. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço a todos que estão no chat aí, comentando sobre os temas falados aqui no programa Santos Total. Hoje, especialmente, não teremos o Debate Santástico às 20h30, mas voltaremos com os vídeos do canal no final de semana, direto da Bahia, hein? Direto da Bahia. Bahia, minha porreta. Direto da Bahia no final de semana. E segunda-feira estaremos aqui de volta para Santos e RB Bragantino, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Valeu, galera. Tchau!